Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho que não é palavras. Qual é o verdadeiro Evangelho? Fica até o final do vídeo para você descobrir. Não esqueça de mandar também aquele like para nós, que é muito importante para você que já é inscrito no canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo mais uma vez. Não esqueça de assinar o canal e ativar as notificações para que você possa estar semanalmente recebendo os avisos do próprio YouTube a respeito de novos vídeos que nós postamos aqui. Eu agradeço. Muito obrigado. Vamos utilizar como base o texto de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 1, usando dos versos 6 ao verso 9. Poderíamos usar outras passagens que falam desse mesmo assunto, ou seja, a respeito da permanência, né, no Evangelho, de permanecerem na doutrina apostólica. E eu vou colocar aí na tela para você estar acompanhando o que diz em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 9. Veja só: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Veja que pelo que lemos aqui, o apóstolo Paulo estava tratando de um assunto, de um tema muito importante junto à igreja da região da Galácia, igreja essa que ele havia fundado, e agora ele estava mandando essa carta para orientar a sua igreja, orientar os irmãos daquela localidade, pois dentre eles estavam surgindo pessoas que estavam, como foi dito aqui, anunciando um outro evangelho, querendo adicionar alguma coisa ao evangelho. No caso de Gálatas especificamente, eles estavam querendo adicionar à doutrina do próprio evangelho, né? Eles estavam querendo acrescentar a guarda da lei, no sentido de guardar algumas festas, a questão dietética dos judeus na época, de se abster de determinados tipos de alimentos, a questão da guarda das festas judaicas, tais como a Páscoa, tais como a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Enfim, eles estavam querendo que eles guardassem e principalmente, né, talvez o principal ponto aí relativo a um sinal externo, né, de que as pessoas eram diferentes, eram, no caso, judeus ou eram cristãos ou tinham uma aliança com Deus. Esse sinal que representava a aliança, no caso dos homens, era representado aí pela circuncisão, né? Então, eram esses fatores aí que principalmente eles estavam querendo adicionar ao Evangelho de Cristo a pessoas que, no contexto que lemos aqui, não eram familiarizadas com isso, eram os chamados gentios, né? Que a gente já falou aqui outras vezes sobre esse significado. O que ele fala, né? Que veja que ele diz assim, ainda que fosse um anjo, se alguma outra pessoa pregar um outro evangelho além daquele, então ele está dizendo que existiam limites. E nisso coloco para você a questão da diferença entre o verdadeiro e o falso, né? O falso evangelho, ele não é assim algo que salta aos olhos que é falso, né? A diferença do falso ou da imitação, né? Ele quer parecer verdadeiro, né? Então ele vai fazer com que você seja levado a crer que aquilo que você está ouvindo e é o evangelho verdadeiro. Mas é necessário então que a gente faça uma análise para ver pelo menos alguns exemplos do que temos visto em nossos dias, né? Aqui nós estamos pegando um exemplo daquilo que aconteceu na época do apóstolo Paulo, enquanto ele estava pregando o evangelho, né? Por volta do ano 50 até 60, né? Basicamente, ano 46 até o ano 60 e pouco, mais ou menos da era cristã, né? Depois de Cristo. Mas nos nossos dias, né? Nós temos visto alguns tipos de evangelho, ou que dizem ser evangelhos,
e que, se a gente for analisar à luz desse texto, a gente vê que não é nada que, assim, é outro evangelho, não é o evangelho. Por quê? Porque eles estão focados, estão priorizando outras coisas que não são a prioridade do verdadeiro evangelho que nós temos revelado nas Escrituras Sagradas. Se não, vejamos aqui alguns exemplos. Eu vou até colocar por escrito aqui, para depois, caso você queira pesquisar ou se aprofundar mais no assunto, a gente vai colocar aqui para você. Nós temos, por exemplo, o Evangelho da Prosperidade, né? O Evangelho da Prosperidade, que na verdade existe toda uma teologia embasando esse Evangelho da Prosperidade, que na verdade parte da mesma matriz, da mesma base. Ele usa a palavra de Deus, ele vai anunciar a palavra de Deus, porém a palavra de Deus passa a ser reinterpretada ou torcida em alguns trechos, porque ele está enfocando numa questão só, que é a riqueza aqui na terra. E a palavra de Deus, só para a gente não ficar se alongando muito no assunto, ela trata de uma forma muito clara essa questão de você ficar voltado às coisas que são somente aqui deste mundo. Haja visto que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Para citar um exemplo, podemos citar ainda outro. Filipenses capítulo 3, versos 17 a 20, veja só o que diz. Diz o quê? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas isso serve para mostrar o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Alguns que andam entre nós. Então não eram pessoas que estavam fora, mas eram pessoas que estavam dentro do contexto de igreja e já naquela época estavam se preocupando tão somente com as coisas aqui da terra, com a prosperidade financeira, com não ter nenhum tipo de enfermidade, como se isso fosse algo estritamente maligno e não algo, uma consequência natural, consequência do próprio pecado, da queda do homem, né? Então esse contexto é muito importante a gente entender. Aqui o apóstolo está dizendo, né? Na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, ele também nos fala algo muito interessante, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, apenas a terra, né, a este planeta, a este mundo, a essa existência que temos aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, ao ler passagens como essa, fica muito claro, né, que o Evangelho da Prosperidade, ele pega, de repente, algumas passagens e tira elas de contexto, como, por exemplo, creio em mim, vocês comerão o melhor dessa terra, você nasceu para ser cabeça e não cauda, e etc. e tal. Então, muda toda a forma do Evangelho no sentido daquilo que ele ensina com relação à pessoa estar voltada para Cristo e não simplesmente preocupada com as coisas que são daqui. Ela deve estar preocupada com as coisas que são do alto, aquilo que Deus quer que nós façamos. Temos também uma evolução disso, que é o Evangelho Coaching, né? O Evangelho Coaching, né? Que é um evangelho que coloca você no centro, né? Seria um evangelho que a gente poderia usar uma expressão um pouquinho mais técnica de antropoformista, ou seja, colocando o homem no centro da adoração, do processo religioso, né? Esse evangelho coaching, o que acontece? Ele vem com frases e jargões do tipo: você está no centro do coração de Deus, você é a razão de ser, de Deus fazer o que fez, e por aí vai, né? Deus é colocado de lado, né? Ou apenas é para ser um meio para você atingir um fim, né? Como se ele fosse um gênio da lâmpada, né? Nós temos um exemplo na Bíblia,
apenas para a gente exemplificar ou contrapor essa questão do evangelho coaching, é que é uma passagem histórica, né, que acontece lá em Atos capítulo 8, versos 9 a 23. Eu não vou colocar na tela, mas vou falar basicamente o que estava acontecendo. A igreja havia começado a ser perseguida, os discípulos foram dispersos. Àquela altura a igreja já tinha aí subido para pelo menos 8.000 membros, e Filipe, que era um dos diáconos e era também um evangelista, ele desceu a Samaria e ele foi e pregou a palavra aos samaritanos. Não pregou apenas aos judeus, mas pregou aos samaritanos. As pessoas começaram a se converter, e na cidade onde ele estava, na localidade onde ele estava, havia um homem chamado Simão, que era chamado ou reconhecido como o grande poder de Deus, e ele iludia as pessoas com poderes mágicos, com truques mágicos, né? E quando ele viu que Filipe, os sinais que ele operava, os prodígios que ele fazia, ele ficou fascinado por aquilo, porque ele estava vendo verdadeiramente um poder sobrenatural. E ele, inclusive, ouve a palavra, tal, supostamente se converte, aceita o evangelho, né? Mas ele estava interessado em saber como que ele poderia obter aquele poder. Ele achava que ele queria o poder pelo poder, né? Então ele não queria aquilo para poder abençoar vidas, para poder beneficiar a outros. De modo que quando os apóstolos descem até lá, Pedro e João, eles chegam lá e ele chega a oferecer dinheiro para que ele pudesse receber esse poder, mesmo ele tendo sido batizado, inclusive, mas ele não havia se convertido. E Pedro o adverte severamente, dizendo: olha, você está em laço de amargura, vai orar ao Senhor, quem sabe ele tem misericórdia de ti, arrepende-se do seu pecado. Então, isso serve apenas para mostrar o caso de Simão, um mágico, para mostrar alguém que apenas queria o poder e achava que ele estava no centro, que ele era a coisa mais importante, ou que o poder simplesmente seria a coisa mais importante, né? Sendo que não é isso, né? O evangelho coaching, por mais que queira, né, massagear o nosso ego, que por mais que seja uma coisa que você só vai ouvir coisa boa, mas ele não é o evangelho verdadeiro. Podemos falar ainda também do evangelho inclusivo. O que é o evangelho inclusivo? O evangelho inclusivo é aquele evangelho que ele fala o seguinte: venha como está, sem arrependimento e abandono de pecado. Deus é amor, e eles enfatizam bastante essa questão de que por Deus ser amor, então ele aceita tudo, ele aceita inclusive aquilo que a sua própria palavra ressalta como errado, como algo contrário à vontade e à santidade de Deus. Eles distorcem isso dizendo: não, como Deus é amor acima das outras coisas, então ele vai meio que fazer vista grossa para esse tipo de coisa. Então comportamentos errados, comportamentos inadequados, comportamentos e atitudes pecaminosas passam a ser toleradas no meio de pessoas que trabalham com esse evangelho inclusivo. Isso é um perigo, né? Porque ele não prega o arrependimento, ele não prega, não confronta o homem, e por homem aqui estou dizendo o ser humano em geral, com o seu pecado, né? Então isso é muito perigoso, muito danoso para a igreja, né? Algo que vem também massageando o teu ego. De repente a pessoa tem aquele pecado de estimação que ela às vezes até não consegue se livrar, ou talvez nem entenda que é pecado. Ela vai numa igreja onde fala que não, isso aí não tem problema, todo mundo erra, todo mundo falha, etc e tal, né? Mas Deus, na verdade, ele é santo, ele é puro e ele é justo. Além de ser amor, ele também é justo, né? Ele também é amor, ele também é puro, né? Mateus capítulo 16, só para a gente contrapor essa questão do evangelho, ele já começa a deixar um pouquinho mais claro para nós. Mateus capítulo 16, versos 24 a 26. Veja aqui o que o próprio Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, ao você ler uma passagem dessa, né,
Você percebe, passagem essa que inclusive é repetida lá em Marcos capítulo 8, 34, também é repetida lá em Lucas capítulo 9, 23 a 27, porque tem uma relevância, né? É necessário então que o homem negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa abrir mão dos seus desejos, paixões, planos, né? E na maioria das vezes pecados de estimação que nós temos, para poder seguir o Evangelho. Veja, a gente não consegue fazer isso a não ser que haja um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, a não ser que o Espírito Santo haja na sua vida. Se isso não acontecer, você estar tentando mudar a sua natureza à força, isso não vai produzir efeito, você não vai conseguir fazer. Mas a gente louva a Deus porque Ele, né, através do seu Espírito, nos capacita a fazermos isso. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos conscientizamos do pecado. Agora, se isso não é passado para nós, se isso não é anunciado a nós, se isso não é pregado a nós, como que as pessoas vão se arrepender? Como que as pessoas vão cair em si, se a palavra ou o evangelho verdadeiro não é pregado a elas? Percebe então o perigo que nós corremos? E por último, o evangelho social. Seria um exemplo que a gente fala aqui para fechar, né? Que fala um evangelho que abrange, que é, vamos dizer assim, abrangente no sentido de abarcar, abraçar o pluralismo religioso, né, para atacar os males da sociedade. Veja que a fé cristã, embora ela seja, né, num certo sentido, exclusiva, né, em alguns momentos, é claro que é válido que haja uma união entre cristãos, mesmo de denominações diferentes, ou cristãos com pessoas de outras religiões, em torno de um objetivo comum, como, por exemplo, vamos colocar aí a política, né? De repente você tem um governo que é tirano, um governo que é um governo ditatorial, que proíbe, por exemplo, a liberdade de religião. Então, não interessa se você é cristão, católico, se você é espírita, se você tem qualquer outra religião, você vai ser proibido de professar a sua fé publicamente, você vai ser proibido. Então, nesse momento, não tem mais aquela preocupação exclusiva apenas dos cristãos, mas todos vão passar, então, a ter um objetivo comum, né? Nesse sentido, está lutando por uma causa comum. Isso é válido. Agora, qual o problema aí? Quando deixa de ser apenas por uma questão esporádica e passa a ser apenas para atacar os males sociais, né? Que já visa, tem até mesmo um cunho político, né? De atacar os donos do capital, se torna uma religião ativista, mais preocupada em resolver os males sociais, em fazer trabalho, obra social, não é intrometer, mas entrar em outras searas que não são responsabilidade direta da igreja, né? Para fazer um papel que muitas das vezes não é o dela, né? E desta forma afasta-se daquilo que é missão da igreja, qual seja, vou até colocar aqui, anunciar a salvação. Isso é a missão da igreja. Edificar os membros da sua igreja, né? Dar-lhes alimento espiritual, a palavra de Deus, e glorificar a Deus, ou seja, através das suas atitudes, da sua forma de agir, tanto no contexto de reunião, quanto no contexto externo, no seu trabalho, na sua casa, no seu estudo, enfim, naquilo que faz, buscando sempre fazer o melhor, para que Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam e percebam em nós que há algo de diferente. Finalmente, concluímos então dizendo que o Evangelho, que inclusive eu falei isso no vídeo passado, né, que eu falei estamos falando também sobre a carta aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, do livro, da carta, né, de Paulo aos Romanos, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho, então, o que é? Ele é a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo como Senhor. A revelação de Jesus Cristo como Salvador. A revelação de Jesus Cristo
como sumo sacerdote, como aquele que intercede por nós à direita de Deus, como aquele que nasceu da Virgem, viveu entre nós, morreu em nosso lugar, em favor dos nossos pecados, morreu por pecadores, então, né? E ressuscita ao terceiro dia num corpo glorificado e sobe aos céus, retorna aos céus em glória para os braços do Pai, de onde ele há de vir para voltar, para estabelecer definitivamente o seu reino. Esse é o Evangelho verdadeiro. E ele fala, né, e comissionou a igreja para ir fazendo discípulos e pregando a palavra, anunciando às pessoas para que se arrependam dos seus pecados e mudem de vida e voltem-se para Cristo, pois ele é grandioso em perdoar. Então, basicamente, esta é a mensagem. E todo aquele que crer nessa mensagem, né, como o próprio Epístola aos Romanos vai falar isso no capítulo 10, se a gente crer com o coração e com a boca, nós confessarmos, nós haveremos de ser salvos. Essa é a nossa esperança, por isso que nós não cansamos de pregar este Evangelho, por causa de Cristo. E também por causa de você, né? Por causa de você que talvez não conheça, não tenha ouvido falar. Então fica aí mais uma oportunidade, né? Esse vídeo, assim como todos os outros, o meu propósito é fazer com que você possa conhecer mais da palavra de Deus, para que você possa, quem sabe, aí ter um encontro a partir daí com Deus, né? Possa conhecê-lo, possa encontrá-lo, né? Possa estabelecer um novo relacionamento com ele, né? E se você já o conhece, né? Quem sabe você possa se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para ele. Portanto, não caia nessa conversa desses falsos evangelhos, mas fixe, né, o seu coração, a sua mente, no verdadeiro evangelho revelado na Sagrada Escritura. De Gênesis, Apocalipse, e tome cuidado com aquilo que às vezes as pessoas usam a própria palavra para torcer, para fazê-la, adequá-la aos seus desejos, adequá-la às suas paixões, adequá-la às suas necessidades, tirando a palavra do contexto verdadeiro que ela tem. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Até a próxima.